É tão bonito você perceber que aquela pessoa que está ali na sua frente se reconhece nessa música, sabe? Esse diálogo, quando a Afro Sinfônica toca, sabe? É tão. Parece que aquelas pessoas ali estão aqui, a gente está ali. É muito natural. Então, é isso, é dialogar com a nossa cultura. O convidado da vez do podcast Matéria Bruta é o maestro Biratã Marques, que nos conta a história dos 10 anos da Orquestra Afro-Sinfônica e da criação do último álbum lançado, Orim, A Língua dos Anjos. O disco traz a participação de nomes como Seu Mateus Aleluia, Baiana System, Dodó Miranda, Jerônimo e Lazo Matumbi. O Biratã sugere durante a entrevista que devemos sempre nos atentar para o nosso quintal e preservá-lo com a devida importância que ele merece e uma metáfora à nossa música. Além disso, o maestro comenta sobre o interesse de Vic Muniz na feitura da capa do disco. Aumenta o som, porque muita coisa boa vem aí. Então vamos lá, vou falar primeiro então dos 10 anos da Orquestra Afro-Sinfônica, né, que são... para muita gente, às vezes, parece um pouco, digamos, clichê, né, essa coisa da resistência, porque isso só sente a dor quem está vivendo, né, mas é exatamente assim, acho que 10 anos de Afro-Sinfônica representa exatamente 10 anos de resistência, porque é muito difícil ainda. Ainda temos esse olhar ainda colonizador, né, de tudo que vem de fora é sempre muito bom. Né? A música de orquestra ainda está muito focada e calcada na música europeia, né? Então, ou seja, né, em Debussy, em Beethoven, em Mozart, mas lembrando que Debussy fazia música francesa e Beethoven fazia música alemã. Então, eu adoro Debussy, adoro Beethoven, mas eu acredito que uma orquestra ela deve olhar para o seu quintal. Jorge Amado sempre falava isso, né? Se quiser passar uma mensagem clara, pinte seu quintal. Então, a Afro Sinfônica, o que ela vem fazendo durante esses 10 anos é pintar o nosso quintal. Pintar o quintal da Bahia, o quintal do Brasil, e se relacionando com o mundo, né? E eu quero dizer também que é muito importante, a gente tem na Afro Sinfônica, é uma orquestra de homens e mulheres negros, né? E isso fortalece muito, porque é um coletivo de pessoas que acreditam naquela música, né? Por isso a orquestra também resiste, né? Eu tenho ali parceiros que acreditam naquela música e que aquela música pode transformar, que aquela música tem algo de importante para poder dizer para as pessoas. Então, o Orim ele nasce praticamente de minhas conversas com o seu Mateus, né? Seu Mateus, né? Mateus Aleluia. E a gente, né, desde que o seu Mateus voltou de Angola para cá, eu tenho assim, essa companhia maravilhosa ao meu lado, né? Meu grande amigo, parceiro. E conversando com o seu Mateus, né, a gente, quando eu vou para a casa dele, que a gente senta ali, começa a tocar, a compor. De vez em quando o seu Mateus sempre fala: ó, maestro, vamos colocar aqui a língua dos anjos, né? Quando ele quer falar de alguma coisa para se conectar com essa ideia mística, mítica desse mundo do Orum, né? Essa ligação entre o Orum e o Aie, né? Entre o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. O seu Mateus sempre fala da língua dos anjos. Aí isso ficou na minha cabeça, sabe? A língua dos anjos. E Ourim, ele vem exatamente dessa frase de seu Mateus. A gente, inclusive, são 6 peças, né, que tem ali junto com o seu Mateus. E o que motivou, eu posso dizer que a gente, na verdade, não estava esperando a pandemia, né? A gente estava já encarando. Isso aconteceu, a gente começou os ensaios de Ourim em 2018, a gente já estava ensaiando, 2019.
Em 2019, a gente chamou, falando com o André Magalhães, e aí a gente resolveu fazer o disco exatamente, começar a gravar em 2019. Para nossa sorte, nós terminamos o disco no final de 2019, antes da pandemia. O lançamento aconteceu em 2020, exatamente em novembro, no mês da Consciência Negra, que é um mês que eu gosto muito, principalmente porque é um mês do meu aniversário. Além de ser novembro, eu adoro novembro. Então a gente resolveu lançar nessa data que é tão importante para todos nós, né, brasileiros. Eu falei isso com o André, né, André Magalhães. Falei, André, eu não sei exatamente o que é que a gente colocou dentro de Ourim, mas que tem alguma coisa, tem, porque ele toca nas pessoas, né? Por exemplo, o álbum branco eu acho lindo, eu adoro o álbum branco da Afro Sinfônica, né? Eu acho tão bonito para mim, eu não vejo muita diferença, mas o Ourim acabou chegando, né? E chegando para essas pessoas como talvez uma grande novidade, e realmente para mim foi uma grande surpresa, né? Receber esse telefonema do Japão, da Phoenix Records lá, e eles falarem que gostariam de lançar lá, que esse disco para eles era um disco que estava num, né, top, sei lá, 20, entre os 20 eles colocam lá no Japão da América Latina, né? E a gente também, eu já ouvi muitas pessoas assim falando exatamente que esse disco ele leva, né, para um lugar que, inclusive, esse lugar, né, que essas pessoas, né, que levam, que essas pessoas dizem que, que faz essa transição, é um lugar completamente desconhecido para mim, né? Ele é totalmente desconhecido para mim, porque a única coisa que eu posso dizer, o próprio Vic Muniz fala isso, né? O Biratã Marques tenta descrever esse Orum, esse mundo divino, né? Ele fala alguma coisa em relação a isso, mas a única coisa que eu posso dizer é que realmente foi uma tentativa de chegar nesse lugar que eu ainda desconheço, né? Esse lugar que eu acho tão incrível, tão bonito, que é essa língua desses deuses, esse lugar que, né, que eu carrego aqui na minha cabeça. E foi uma tentativa, e eu fico muito feliz em ver que muitas pessoas estão fazendo essa transição através desse álbum. E eu posso dizer uma coisa, porque a erudição, né, a gente sabe literalmente, é profundidade. Luiz Gonzaga é erudito, Jacques do Pandeiro é erudito, né? Tom Jobim, todos esses caras são, sabe, eu acho que a erudição é esse cuidado, essa entrega, né, com a obra. E eu acredito, inclusive, vou dizer uma coisa, se a gente tivesse 1000 vidas, a gente não entenderia o Brasil. A gente precisa estudar cada vez mais o Brasil. Elis falava lá atrás, né, o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil SOS Brasil. Eu acho que a gente precisa cada vez mais valorizar, né, e cuidar realmente dos nossos jardins, né? Porque o que Beethoven fazia não era diferente, não. Ele olhava para o jardim dele, e é isso, né? Não tem, sabe? A gente precisa fazer exatamente como eu falei, né? Como dizia nosso querido Jorge Amado, né? Pintar os nossos quintais. É tão bonito você perceber que aquela pessoa que está ali na sua frente se reconhece nessa música, sabe? Esse diálogo, quando a Afro Sinfônica toca, sabe? Parece que aquelas pessoas ali estão aqui e a gente está ali. É muito natural. Então, é isso, é dialogar com a nossa cultura. Essas escolhas, elas aconteceram praticamente, ela é muito espontânea, é natural, porque eu toco com Jerônimo, sempre toquei com Jerônimo há mais de 30 anos, é quase meu irmão. Lázaro também é a mesma coisa, né?
já trabalhei, já fiz arranjos, também é um outro irmão. A Baiana System também, né, são meus irmãozinhos. E o Dodô eu conheci na minha viagem quando eu fui para a África, que eu fui fazer o filme Herreiros de Sérgio Guerra. Fiquei 40 dias no deserto fazendo a pesquisa musical e lá eu tive a oportunidade de conhecer tanto o Dodô Miranda quanto o Isa, já falecido. Eu posso falar um pouco sobre esses artistas, né? Sim, seu Matheus já falei, seu Matheus acho que não precisa nem falar mais, eu acho que ele é o princípio, o meio e o fim. É, sobre Jerônimo e Lazo, inclusive eu acho que Jerônimo, Lazo e seu Matheus formam uma trilogia assim da música da Bahia, da música negra da Bahia, impressionante. Eu acho que eles acabam sendo um tripé, sabe? É muito forte esses caras, que eles trazem, né, a música deles, o que representa para a Bahia e para o Brasil também, né? E para o mundo. O Baiana System, a gente gravou Água lá no álbum deles, né? A Afro Sinfônica fez uma participação. E, naturalmente, eu já tinha falado com eles, olha, eu acho que essa música ela está ganhando também uma versão para a Orquestra Afro Sinfônica. Eu vou gravar e a gente fez essa versão, que é uma versão um pouco, digamos, mais com esse conceito afro-sinfônico, né? E sobre Dodô Miranda é uma participação também muito importante, porque já fala de outro continente, é um continente que é a nossa mãe, né, assim, é a nossa célula-mãe, e o Dodô Miranda, é muito interessante que essa música ele faz, porque o Dodô Miranda é evangélico, eu acho tão bacana a gente ter uma música dentro para mostrar exatamente que a gente está aberto para todas as coisas. Essa música ela é uma música que fala de Zambi, mas o olhar de Zambi é o olhar de Jesus Cristo, né? E a gente fala exatamente, seu Mateus depois lá na frente fala que Zambi, e ele conta a história de Maracatu, que eu acho muito interessante, que ele fala que o rei do Congo ele se converte ao cristianismo, ele passa, né, para esse universo passa a ser cristão e depois ele desvira, como o seu Mateus fala, volta para a religião, né, de matriz africana. Então é bem bacana essas duas músicas estarem ali relacionadas também. São participações, eu acho que foram muito importantes para poder dar para fazer esse desenho sonoro e para dar essa estética, trazer essa estética, sabe, tão enraigada, sabe, dentro desse conceito que eu falo afro-sinfônico. Então, eu acho que a escolha foi espontânea, como eu disse para você, aconteceu naturalmente, mas eu, assim, sou suspeito em falar, mas eu achei que foi bem acertado, foi um acerto, assim, natural, que deu muito certo. O Vicky é outra pessoa, né, que conheceu a gente ali no Álbum Branco, e através de um amigo que é Pita, que é do Cortejo Afro, Pita chegou para mim e fez, olha, o Vicky Muniz, ele é fã da orquestra da Afro Sinfônica. Eu digo, o Vicky Muniz, ele fez, o Vicky Muniz, eu fiquei assim, né, eu achei estranho, eu digo, como é que esse cara, né? Eu digo, aí ele falou para mim, ele falou, ele quer conhecer você. Aí eu fiz, poxa, fiquei assim, sabe? Eu me lembro que a gente se conheceu na internet, então eu mandei uma mensagem para ele, né, dizendo que assim, ele falou, olha, ele falou, Biratã, eu estou indo para Salvador e gostaria muito de ver o ensaio de vocês. A gente estava ensaiando Orim, e ele ele tá aqui perto, Regina Casé, aqui no Carmo, ele tá com uma casa também perto ali, inclusive ele estava na casa de Regina Casé. Eu fui ele me convidou para ir lá, a gente conversou bastante, e ele falou que ia no ensaio, beleza, fui no ensaio, chegando no ensaio, ele ouviu, a gente naquele casarão ali,
né? Ele vendo aquele gente tocando, eu me lembro ele filmando ali, ele fotografando. E depois eu me encontrei com ele aí de novo, ele fez: rapaz, eu tenho uma capa do seu disco, eu quero fazer a capa do seu disco e tenho uma capa do seu disco já. Aí eu fiz: rapaz, eu não... Assim, isso eu, sabe, eu fiquei assim, realmente... E foi exatamente essas fotos, né? E essa foto, ele fez um trabalho, né, de inserção ali, que ele trabalha, né, sobre fotografia, e também me enviou aquela obra maravilhosa, né, de muita gente, às vezes, porque é uma foto de uma negra, né, mas as pessoas associam a Luísa Maim. Foi um grande presente poder ter o Vic ali, né, ter a presença dele, a presença da obra dele, e de uma forma tão, digamos, com muita força, porque ele foi no casarão, ele viveu a experiência de outro. Então, o que ele trouxe foi exatamente o que ele enxergou ali. Então, sabe, isso não tem palavras para poder falar sobre isso, sabe? Isso realmente é algo assim que eu guardo eternamente na minha mente, essa imagem dele lá fazendo essas fotografias. Então, a orquestra, ela nasce de um sonho, né? De um sonho que se sonha junto, né? E a gente resolveu começar a partir do Núcleo Moderno, que é esse casarão que tem no Pelourinho, uma escola que a gente tem lá. Eu, Gilberto Santiago, e muitos músicos faziam aula ali comigo, né? O Marcos Sampaio, que é baixista, Vinícius Freitas, né? O próprio filho do Mateus Aleluia, o Mateus Aleluia Filho, e muitos outros músicos, né? As meninas foram chegando ali também, todos eles, e a gente começou praticamente com a ideia de montar uma orquestra para poder falar das nossas coisas, né? A princípio, com toda a dificuldade que dá para se imaginar, sem nenhum apoio, sem nenhuma manutenção, né? De apoio de manutenção. Mas, logo, a gente acabou vendo que nós éramos os próprios manetedores que davam manutenção à orquestra. E porque a gente percebeu que aquilo ali já estava se tornando uma família, e tinha muita força. E esse coletivo, né? Esse coletivo, sabe, eles fazem essa música com tanto amor, com tanta entrega, que com toda a dificuldade, né? Sem apoio, e sabe, que a gente já sabe como é que funcionam as coisas, a gente falou: velho, a gente está muito forte, porque nós estamos aqui, né? E somos uma grande família. E a gente foi seguindo, e a coisa foi tomando uma forma. Mais na frente ganhamos esse casarão, né? A gente precisa ainda de muito mais. O governo ofereceu esse casarão para a gente ensaiar, né? E a gente precisa ainda de muito mais. A gente precisa de apoio mesmo, né? Porque são pessoas de comunidade, pessoas que precisam, sim, de salários para poder se entregar cada vez mais. Mas eu posso dizer que, independente disso, a orquestra ela vai continuar para sempre, porque é o grande amor da vida, não só da minha, mas da deles também. Então, né, é exatamente assim que nós começamos. Estamos aqui hoje e espero no futuro estar um pouco melhor. Um pouco melhor não, bem melhor. Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Bárbara Luiz, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Até o próximo episódio.
Você já deu uma olhada na parceria do Festival do Rio com o Curta On? São mais de 30 filmes do Curta com passagem pelo festival e selecionados para você poder assistir quando e onde quiser. Acesse curtaon.com.br e aproveite porque é só até o final de junho.